Me diga uma coisa, já ficou clara a sua relação, eu vou usar assim, se eu estiver errado, você me diga, apaixonada pela pesquisa, né? Desde o IFPE, como você traz. Já, para mim, acho que para quem nos escuta também, como você vê que isso é inseparável de quem você é. Você não tem sentido eu pensar a Carla dissociada da estudante pesquisadora, etc. tal, porque já está muito vinculado ao seu jeito de ser. Retroalimenta. Então, você leva isso para a sua vida, fora da academia, de certa forma, o que você já faz lá fora, reflete aqui dentro também. É como se houvesse uma sintonia fina, vamos dizer, ok. E aí, propriamente, a identidade de educadora. Você agora, não que não se olhe, mas fazendo ainda um esforço maior de concentração, você se imaginando como professora de matemática de escolas de educação básica, que você já é quando você está fazendo estágio, né? Porque vocês têm estágio de observação, mas tem estágio de intervenção, onde você ministra a aula. Muito bem. Então você está de regência, você está ministrando aulas, você está à frente de uma turma também, né? Corresponsável com o professor por uma turma. Ok. É o seu preceptor de estágio, quem recebe vocês em escola. Muito bem. Me diz uma coisa. Os estágios que você vivenciou, né? Eu sei que isso pode dizer muda de escola para escola, etc., mas a concepção de estágio, tal qual ela está colocada, que você vivencia, a maneira como ela está dividida, o tempo, né, a ordem em que se dá, para você tem lógica formativa, ajuda, ou você diria assim, não, acho que o que a gente viu no estágio 1, a gente poderia juntar e ver em outro, eu teria que ter mais tempo para um estágio do que outro. Como é que você consegue dimensionar isso hoje, Carlos, já que você está quase saindo do curso, finalizando o curso? Aí agora o senhor está perguntando da parte do ESO, né? Isso. Porque o ESO, aí sim, se a gente vincula, excelente essa oportunidade que você me dá, pesquisa, ensino e extensão, você está estudando isso comigo, né? Tanto do ponto de vista de fundamentos, que você já estudou com outros professores, como do ponto de vista de legislação brasileira. São indissociáveis. Então, quando eu peço para vocês fazerem pesquisa sobre um étimo, uma expressão em sala de aula, isso é pesquisa. É porque não dá para comparar com a pesquisa que você está fazendo em termos de tempo, de aprofundamento. Mas eu não queria que você vinculasse agora pesquisa só a PIBIC, PIVIC, BIA, mestrado, doutorado. Pesquisa, você não ensina sem fazer pesquisa. E você não pesquisa sem ensinar e aprender. Você está elaborando um plano de aula, está pesquisando. Isso, exatamente. Então, quando você disse, então agora é sobre o ESO. Mas essas atividades todas estão correlacionadas. Foque no ESO e veja a pesquisa que você faz para desenvolver por dentro do ESO. Como é que você vê o tempo estipulado para vocês desenvolverem isso? É suficiente? A maneira como vocês estão, você no caso, né, só pode falar da sua própria experiência, está desenvolvendo isso, vai muito da tua gana, da tua raça, do teu interesse? Não, Rodrigo, eu tenho encontrado profissionais lá e cá, quando eu digo lá nas escolas que você está e aqui na instituição, que realmente te ajudam nesse sentido, porque aí sim, aí é a parte pedagógica. Né? Como você diz assim, eu acho que os outros cursos talvez separem a parte da ciência. Aí eu fico pensando nas licenciaturas em biológica, química, física, tal qual a sua, diga, quais são as cadeiras que estão formando nos conteúdos pesquisadores em química, biologia, física, etc. Mas o que é que liga todos eles? Todos são professoras e professores em formação, educadores em formação, voltados, quando estiverem formados, para atuarem no ensino fundamental 2, ou anos finais, e no ensino médio. Então, esse é o público, quer seja em escola privada, quer seja em escola pública. E aí, essa pesquisa que você faz por dentro do ESO, né, com tudo que você vem com a concepção de formação e de estágio que te é apresentado em sala de aula, te impacta como? Primeiro, a primeira pergunta que o senhor tinha feito sobre tempo. Sim. E tudo mais. Nós temos, pelo menos em licenciatura em matemática, nós temos 4 ESOs, né? O primeiro é só para eu, digamos assim, ver a parte interna da escola, digamos assim, a parte de documentação. Aí eu ia ver eu olhava as instalações, aí
tirava foto, por exemplo, assim, quantas salas tem? Tem ar-condicionado, tem data show, esse tipo de coisa. São quantos alunos por sala? Isso, Né? isso. Se oferece merenda, quem são as pessoas que fazem isso? Isso tudo. Quantas carteiras tem na sala? Biblioteca? Biblioteca. É questão sobre estrutura mesmo. Ok. Tanto estrutura física, como questão de como é estruturado coordenação. Tem mais de uma coordenação? Coordenação por área? Tem quantos professores, né? Tem quantos coordenadores? Como é a divisão? Então, e isso vai de escola para escola, né? A escola que eu fiz foi um colégio grande, né? Mas acredito que colégios pequenos, porque hoje eu estou num colégio pequeno, no ESO 4. Mas os 2 primeiros ESOs foram em colégios pequenos, um colégio muito grande. E aí, eu diria, assim, na minha percepção, você está aqui, a fala é sua. Meio que a gente ficou muito tempo fazendo essas coisas. E tanto o ESO 2 também era só observação da escola, sendo que eu só tô tendo a oportunidade de entrar em sala de aula agora, no ESO 4, que é o último ESO, entende? Então, assim, eu diria que falta. Inclusive, não só os ESOs, tanto a oportunidade da gente fazendo, porque o ESO 4 não é toda regência. O ESO 4 o professor dividiu e ele determinou, o professor da rural, né? Professor, não o preceptor que o senhor falou, né? Não o que me recebe na escola, o professor da rural. Ele determinou tantas aulas de observação, tantas aulas de coparticipação, que seria assim, eu posso ajudar se o professor quiser alguma coisa. Sei lá, o professor está tirando dúvidas dos alunos, que foi uma coisa que eu comecei desde semana passada. E aí, durante a aula, os alunos podem tirar dúvidas não só, tipo, assim, foi uma aula de exercícios, que os alunos iam desenvolver em dupla fazer exercícios de matemática. Então, não só o professor como eu tirava as dúvidas. Isso foi muito bom, claro, porque isso eu posso treinar a forma que eu vou falar com o aluno, a forma de que se eu explico para o aluno e o aluno não entendeu, eu tenho que pensar na hora uma outra maneira de explicar a mesma coisa, que seja mais próxima daquele aluno, a forma dele falar. Eu teve uma aula que eu desenvolvi para o ESO passado, que essa aula era sobre frações. E aí eu fiz utilizando o Goku, né? Porque animes, assim, sempre fez muito parte da minha... Eu assisto muito animes, e eu sei que os alunos, eles assistem muito animes. E aí o Goku é um personagem que ele é conhecido por ele come muito. Eu conheço. E aí eu falava assim, o Goku tá com muita fome, ele foi pra uma pizzaria, e ele comeu 2/5 de uma pizza de pepperoni, 3/6 de pizza de frango, entende? Então, assim, a aula de frações que eu desenvolvi foi... feita pensando também na turma que eu iria dar aula, né? Porque é um desenho, eu tenho que pensar, que faixa etária assiste esse desenho, né? Goku, eu não acredito ser uma faixa etária, que é desde criança, adultos também assistem, né? Então, eu estar com eles, isso faz eu estar percebendo esse tipo de coisa, né? Quando eu expliquei desse jeito, eles não entenderam. Né? Esse aluno aqui não entendeu quando eu expliquei desse jeito. Eu sou uma pessoa que eu falo rápido, então eu sempre estou tentando também me acostumar com os alunos a falar de uma maneira que eles consigam compreender. Tem alunos que preferem que eu fale mais rápido, que você vê logo o aluno assim, que não aguenta, acha muito chato. Mas tem alunos que você precisa falar um pouco mais devagar, até o ritmo da fala também, né? Eu posso estar percebendo esse tipo de coisa com o meu público, tentando equilibrar com o público. Isso foi a coparticipação. E a regência, que eu ainda não comecei a etapa de regência, porque eu ainda estou na etapa de coparticipação, que vai ser a última, mas eu estou em ESO 4. Entende? E aí, eu vou elaborar a aula, passar para o professor que me recebe, né? Porque ele vai ter que avaliar aquela aula, avaliar meu plano de aula que eu desenvolvi, sabe? Mas eu não sei, eu acho que falta. Então, não só isso, como uma coisa que eu sempre falei, eu acho que faltam cadeiras, porque que seja mais sobre educação. Perfeito. Digamos assim. E sobre educação matemática. Ok. Então, veja só. Não que o que você tenha feito não seja importante, não é isso que você está dizendo, é importante a observação, tal, mas dedica-se muito tempo a isso, quando se pode, pelo menos no seu caso, na sua experiência, quando isso pode ser repensado para intensificar mais na parte de sala de aula, que é onde vocês vão desenvolver essa habilidade, como você disse, de comunicação. Né? Você disse, se o aluno não entendeu daquele jeito, eu vou para outro. Se um aprende mais rápido, a gente está falando de comunicação.
Só por curiosidade, nesses seus 2 anos de estágio, né, quase, né, cada ESO é um semestre. Então você está no 4º semestre de ESO, para completar no final 2 anos de estágio, vamos dizer assim. Ok. Você teve experiência com aluno cego, surdo, cego, cadeirante, Down, autista? O que eu encontro sempre, eu nunca tive experiência com aluno cego, nem surdo, nem cadeirante, né? Eu tive várias experiências com alunos que fossem autistas e que tivessem outros tipos, porque eu não tenho TDAH, tem outros nomes, né? Isso. Eu não sei lhe dizer, mas que a gente sabia, digamos assim, a escola dizia, aquele aluno tem laudo. Mas tinham alunos, por exemplo, que eu tive contato, que não me passaram o que ele tinha, entende? Você percebe que aquele aluno, a maneira de falar, de se portar, dos colegas lidarem com ele, você percebe, mas infelizmente muitas vezes a escola não passa para o professor e muito menos para mim que sou estagiária. Pois é. Mas isso não só é necessário, como é um objetivo primordial da gente implementar aquilo que você estudou em outros componentes de educação e que está estudando, por acaso, nesse semestre comigo. Qual é o objetivo da educação na Constituição? Qual é o objetivo da educação na LDB? Então, o processo formativo tem a ver com a formação humana integral. Então, veja quanta coisa a gente tem que pensar, Carla. Por isso que eu estou aproveitando toda a tua experiência aqui, porque ela converge para você ser uma educadora, uma professora. Então, quando eu te pergunto isso, não é com o intuito de dizer assim, se você tem ou não tem, se você sabe o que é, mas se você, quanto mais experiência você tem com um público bastante diversificado, melhor para você aprimorar a sua capacidade de comunicação com diferentes pessoas, com diferentes formas de falar, de estar no mundo, etc. Você falou aí a expressão cadeiras, né? Gostaria de ter mais cadeiras sobre isso, ou componentes curriculares, quer dizer, para você ficar clara a relevância da base pedagógica nos cursos de licenciatura. Não vou tomar o tempo da gente aqui hoje com isso, mas é uma discussão que não vem de hoje, né? Não só na UFRPE, mas na UFPE, na UFPB, outras instituições, para falar de onde eu conheço um pouco também, ou de onde eu vim antes de estar aqui, mas é uma luta para os departamentos de educação manterem as disciplinas chamadas fundamentos da educação, geralmente fundamentos sócio-históricos ou antropofilosóficos ou psicológicos, e outras também, didática, legislação, política pública, nos cursos de licenciatura diversas, né? Porque isso é que vai diferenciar a formação do licenciado. Bacharelado é uma coisa, licenciatura é outra. Então, para você fica claro que disciplinas como essa não apenas são essenciais, mas dão o caráter de educação do curso, não é isso? E você atribui, às vezes, alguma resistência a cursar ou a vivenciar essas experiências por conta do assunto em si, que os alunos, às vezes, não conseguem vincular, né? Ou por conta da diferença do jeito de abordar temática. Na tua experiência, o que é que pesa? O que pesa para essa falta? Sim. Então, para ser muito sincera, sempre. Eu acredito que há essa supervalorização ou a... Como é que é o contrário da supervalorização? A desvalorização das cadeiras de educação, não só pelos estudantes, como pelos docentes e pelos discentes. Entendi. Pronto. Eu sempre vi assim, por quê? Tem um motivo, o dos professores eu não sei dizer porque eu não tô do lado de lá, né? Eu tô do lado de cá. Porque muitas vezes a gente acaba realmente dando mais, não é mais valor, a gente se dedica, se dedicando mais às disciplinas, né, às cadeiras da área de matemática pura, do que a de educação. Primeiro que eu acho que há esse clima meio de desvalorização, essas cadeiras são menos importantes, como também porque elas sempre requerem mais da gente. Querendo ou não, se a gente não dedicar mais horas por dia, mais horas por semana a essas disciplinas, a gente reprova.
E as cadeiras de educação, como geralmente são mais trabalhos, né? São você fazer leituras e tudo mais, acaba que a gente deixa realmente em segundo plano, porque as outras requerem mais tempo da gente. Mas é interessante você falar isso, quer dizer, você consegue mensurar a exigência de mais dedicação pela cobrança na avaliação. Tem sentido eu interpretar assim? Quer dizer, pronto, me diga o nome de 2 ou 3 componentes curriculares do seu curso, especificamente, que se eu tivesse, sim, de matemática, me diga aí. Pronto. Pronto, ok. Cálculo 1, 2, 3. Então, se você está no primeiro período, você estuda cálculo 1? Funções. Você está estudando funções, que é o pré-cálculo, e você está estudando fundamentos da educação comigo, mesmo que eu não faça, não é o meu caso, por exemplo, seminários, trabalho, mas que eu faça leituras, discussões, reflexões, visitas técnicas com os alunos, enfim, tente utilizar outros recursos em sala de aula, geralmente é como se isso tivesse menos pressão do que o batalhão de exercícios que o professor de função faz. Tem a ver com isso, não é? Não é que não veja a relevância do assunto, ou que não respeite a professor, ou o jeito da aula. Não tem nada a ver, sendo assim, eu estou sendo cobrado quase que em excesso, né? Para se eu não fizer isso aqui, eu reprovo a toda. E talvez eu consiga, com menos esforço, aparente menos dedicação, compromisso, entrega, levar e ser aprovado nos componentes de educação. É interessante, agora veja, por outro lado, o curso é de licenciatura. Então, para mim, não há separação, né? Os saberes, eles confluem para formar o educador, a educadora em matemática, biologia, química, o que seja. Agora, é como se a pegada, o peso da mão sobre o aluno, sobretudo no item avaliação, vai fazer com que aquele aluno, algumas vezes, possa até postergar leitura de textos que a gente passe, etc., porque está sobrecarregado em desenvolver outras coisas. Isso é uma discussão importante, né, Carla? E assim, do primeiro... eu digo que o período mais difícil meu aqui foi o primeiro período. Tem uma cadeira chamada Números. Ela é uma cadeira muito pesada. Inclusive, há uma discussão. Eu não sei se isso já foi mudado no currículo aqui do Departamento de Matemática. Mas, por exemplo, na Federal, essa é uma disciplina de terceiro período. E a gente começa aqui no primeiro período, onde a gente não tem familiaridade nenhuma com linguagem matemática, porque linguagem matemática é uma linguagem diferente do que a gente vê no ensino médio. Então a gente não tem familiaridade nenhuma e a gente já entra aqui pagando números, né? Apesar, se eu ver hoje o conteúdo dessa disciplina e das outras, não foi a disciplina que eu tive mais dificuldade. Que eu teria mais dificuldade com o conteúdo. Porém, foi a disciplina que eu tive mais dificuldade aqui. E o período mais difícil para mim foi o primeiro período. Entende? Então, assim, tem a expressão que o senhor usou, né? Essa mão pesada nas disciplinas de matemática. E acaba que sendo isso mesmo. Não é nem a dedicação, que seria mais ou menos. É o tempo mesmo. O tempo que eu dedico para as disciplinas de matemática acaba sendo maior do que o tempo semanal que eu dedico às disciplinas de educação. E a quantidade também. Porque, por exemplo, no primeiro período são 5 disciplinas. 3 é de matemática e 2 é de educação. E continua assim. Às vezes são 4 de matemática e 1 de educação. Então, querendo ou não, até o currículo, como é montado, passa uma informação pra gente. Isso. Se é 3 e 2 de educação, e acaba que até chegar de ser 4 de matemática e 1 de educação, qual é que a gente tem que estudar menos? A educação que é só uma. Né? Então, talvez até a forma como é estruturado tudo passe uma informação para nós alunos subentendida, né? Não tenha dúvida. Mas passa mesmo. Veja só. Geralmente a gente pensa no que os professores podem organizar melhor. Eu agora mesmo falando muito com você, como é que você usa isso em sala de aula? Se você já teve experiência com alunos assim, se o que você viu, se você faria de outro jeito, e você trouxe as informações. Ora, o aluno também pode ajudar a gente em sala, não pode? De uma maneira geral, e aí mais uma vez, na tua experiência, olhando para os colegas que estiveram ou estão contigo até hoje, é claro para os estudantes que entram aqui ou ao longo do curso, eles querem ser professores de matemática ou geralmente não há tanta clareza nisso? Isso eu posso replicar para qualquer curso, porque isso tem muito a ver também com como você se joga no curso, como você abraça o curso, como você enfrenta as propostas,
os desafios que são apresentados pelo próprio curso. Sim, né? isso fica claro até na linha de pesquisa. Pronto. Os alunos que se voltam para estudar educação e os alunos que se voltam para estudar matemática pura. Na sua experiência, incluindo você mesmo, você já disse, mas seus colegas e suas colegas têm clareza que querem, que estão sendo formados para ser professoras e professores de matemática da educação básica, embora depois possam seguir outro rumo. Ou não há clareza nisso e às vezes se comporta mais como se estivesse em um bacharelado, que é mais pesquisador de matemática. Eu ir para um instituto de pesquisa de matemática é uma coisa. Eu ir para uma escola de educação básica ensinar matemática para adolescentes é outra coisa. Eles têm clareza quanto a isso, Carla? Na tua percepção, né? Eu sei que eu teria que perguntar isso diretamente de um para uma, mas você, quando eu peço para você rememorar isso, você se lembra de alguma coisa? A galera não se liga muito nisso, vocês não conversam muito nisso, ou conversam? E aí? Eu acho que é meio a meio. Tem alunos que... primeiro que eu acho que o percentual de desistência no meu curso é bem alto, né? Eu diria que a partir do segundo, terceiro período, metade da turma já viu que não era aquilo que queria, né? E aí sai do curso e vai para outros cursos. Os que ficam, eu diria que é meio a meio. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, poxa, essa cadeira de matemática, para que a gente tá estudando isso nessa profundidade? Tem nada a ver com o ensino médio, o ensino fundamental, que é o que eu quero. Como tem aqueles que são voltados apenas para a área de matemática mesmo. Porém, se eu puder falar um pouquinho sobre questão de seguir a área acadêmica, como eu decidi, né, nos últimos meses que eu gostaria de ir atrás de fazer um mestrado na área de educação matemática, eu fui em busca de tentar encontrar alguém que já se formou e que passou e que conseguiu, né, fazer o mestrado ou aqui ou na Federal de Educação Matemática, porque eu queria saber um pouquinho da experiência e da trajetória que aquela pessoa teve que seguir para eu tentar seguir os mesmos passos e conseguir, né? E aí foi difícil. Fiquei pensando, poxa, eu sei dessa pessoa que passou no mestrado, dessa. Todas elas tinham seguido na área de matemática aplicada, matemática pura. Eu não conheço ninguém que seguiu mestrado na área de educação. E aí eu falei com uma menina que eu conhecia, que ela tinha sido DA, né? E aí, assim, ela sempre me passou várias informações, me ajudou em várias coisas. E aí, ela, inclusive, faz mestrado. O namorado dela, que é do departamento também, faz mestrado, mas os dois na área de matemática pura. Eles se formaram, eu acho que período passado ou período retrasado. E eu fiz. O nome dela é Yasmin. Yasmin, você conhece alguém do curso da gente que conseguiu e hoje faz mestrado em educação matemática? Ela disse, conhece uma pessoa. Ela me passou o contato dessa moça e eu vou entrar em contato com ela, inclusive, porque eu quero saber como é que é, né? Porque eu sei que na área a gente sabe que na área de matemática, mestrado, inclusive é o que os professores geralmente incentivam a gente, tem que fazer uma prova, tem que me inscrever, tem que ter isso e aquilo outro. E ela me disse que acredita que na área de educação matemática seja um pouco diferente, que parece que você não faz prova, e sim é pelo seu currículo, pelos seus projetos e tudo mais. Mas eu não sei, entende? Porque todo mundo que eu já tive contato, que hoje está em mestrado, é tudo na área de matemática. Muito bem. Carla, o nosso tempo já está estourando. Tem mais alguma coisa que você queira, que você julgue importante falar, que a gente não falou aqui nessa conversa, entrevista, enfim? Ou você está satisfeita com tudo que disse? Agora eu não me lembro não, mas provavelmente quando acabar eu vou me lembrar de alguma coisa que eu gostaria de ter falado, mas por agora eu estou satisfeita. Muito bem, muito obrigado pela sua vinda, a maneira como você está expondo tudo aqui reflexivamente, foi muito bacana, acredito que quem vai escutar a gente vai curtir muito também. Agradeço àqueles e aquelas que nos escutarão e convido já para continuarem acompanhando os novos vídeos que virão após esse. Até a próxima.